Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é Natureza e Sociedade na Europa. Vamos à aula? O território europeu estende-se no sentido oeste-leste, que vai do Oceano Atlântico até os Montes Urais. E onde ficam os Montes Urais? Na Rússia. Já no sentido latitudinal, vai do Oceano Glacial Ártico até o Mar Mediterrâneo. Essa localização possibilita uma diversidade de condições climáticas e geológicas, que é responsável pela variedade de paisagens. O relevo e as águas da Europa. Cerca de 2/3 do continente europeu é formado por planícies com altitudes inferiores a 200 metros. Entre elas, as mais extensas são a germano-polonesa, a Rússia, também chamada de Sarmática, e a húngara. Pelas planícies e planaltos europeus escoam rios que podem ser utilizados para navegação, como o rio Volga, que atravessa o território da Rússia e é o mais extenso rio europeu, com 3.690 quilômetros. Além do Volga, destacam-se também o Danúbio, que banha a Alemanha, Áustria, Hungria, Eslováquia, Croácia, Sérvia, Bulgária, Romênia, Moldávia e Ucrânia. O rio Reno, que nasce nos Alpes e separa a França da Alemanha. O Sena, que banha Paris e tem sua foz no Canal da Mancha. O Tâmisa, que corta a cidade de Londres. E o Tejo, que atravessa a Península Ibérica e passa por Lisboa. Os vales desses rios e de outros rios europeus, como o rio Po na Itália e o rio Ródano na França e Suíça, são áreas densamente povoadas. Essas regiões se destacam pela atividade agrícola e pela mineração de carvão, utilizado como fonte de energia para as indústrias desde as primeiras fases da Revolução Industrial. O rio Reno é considerado um dos rios mais importantes da Europa, pois passa pela região mais industrializada do continente. Nas porções sul e sudeste do continente, localizam-se as áreas com maiores altitudes, constituídas por cadeias montanhosas de formação geológica mais recente. Dentre elas, destacam-se os Alpes, que se estendem do sul da França até Viena, no extremo leste da Áustria. Nessa cordilheira está localizado o ponto mais alto do continente europeu, o Mont Blanc, com 4.807 metros de altitude. Por sua formação geológica mais recente, a parte sul do continente está sujeita a uma instabilidade tectônica, com a possibilidade de ocorrência de terremotos e erupções de vários vulcões ainda em atividade, como Etna, na Sicília, ilha italiana localizada no Mar Mediterrâneo. A atividade vulcânica também é intensa na Islândia, ilha localizada no norte do continente. Além dos vulcões, existem nesse país cerca de 800 fontes de água quente, com temperatura entre 75 e 100 graus Celsius, que jorram água periodicamente de norte a sul da ilha. Denominadas de geysers, essas fontes são utilizadas para a geração de energia. Os islandeses aproveitam o calor dos geysers para o aquecimento doméstico e de estufas. Graças ao calor, conseguem cultivar diversos produtos agrícolas, o que seria inviável devido ao clima com baixas temperaturas, que torna 60% de suas terras improdutivas. O relevo do norte e parte central do continente foi bastante desgastado por agentes erosivos. No norte predominam formações geológicas muito antigas, constituindo os Alpes escandinavos, localizados na Península Escandinava, que se estendem no sentido norte-sul. Na Europa também encontramos depressões absolutas, ou seja, terras abaixo do nível do mar. Essas depressões são encontradas junto ao Mar Cáspio, entre a Europa e a Ásia, e nos Países Baixos, onde 50% do território apresenta essa forma de relevo. Nos Países Baixos foi criado um projeto para o aproveitamento dessas depressões, sistemas de drenagem constituídos por diques que evitam inundações e tornam as terras aproveitáveis.
Denominados de poder, esse sistema propicia a ampliação do território, possibilitando a atividade agropecuária. No continente europeu, existem muitos lagos, depressões de terrenos preenchidas por água da chuva, pelo escoamento de um rio ou pelo degelo da neve. As margens dos lagos, frequentemente férteis, têm sido muito utilizadas para a agricultura desde as primeiras civilizações. Os lagos com grandes dimensões são importantes vias para o transporte de mercadoria e são utilizados também para fornecimento de água às cidades. Dos países europeus, o que mais se destaca pela numerosa região lacustre é a Finlândia, que tem 7% do seu território ocupado por aproximadamente 180 mil lagos. Em segundo lugar vem a Suécia, com mais de 100 mil lagos. Clima e vegetação. As formações vegetais europeias estão relacionadas com a latitude, o extenso litoral, as formas de relevo e a influência da corrente do Golfo, além dos ventos que sopram tanto da região polar como do deserto do Saara. Na maior parte do território europeu predomina o clima temperado. Esse tipo climático apresenta características bem diversas, dependendo do local onde ocorre, próximo do litoral ou no interior do continente. O clima temperado continental apresenta verões quentes e chuvosos e invernos rigorosos e secos. O índice pluviométrico é baixo, pois a influência das massas de ar oceânicas é pequena nessa área. Esse tipo de clima ocorre na maior parte do território europeu, nas áreas interiores. O clima temperado oceânico sofre a influência da corrente do Golfo, que é quente, que torna o ar mais aquecido, traz ventos quentes e eleva a temperatura no continente. As chuvas se distribuem regularmente com verões quentes e invernos pouco rigorosos. Ocorre principalmente na porção oeste do continente, no litoral. Na área com clima temperado, formou-se uma vegetação originalmente composta por florestas com árvores que perdem as folhas durante o outono e o inverno, a floresta temperada. Devido à ocupação humana, essa vegetação foi muito devastada, limitando-se atualmente a pequenas reservas. Na porção setentrional da Europa, na área próxima ao Círculo Polar Ártico, ocorre o clima polar. Nessa região, o inverno é longo e muito rigoroso, com média de temperatura em torno de 18 graus negativos. No curto período de verão, que dura 2 meses, as temperaturas ficam em torno de 9 graus. É quando surge a vegetação da tundra, formada por espécies rasteiras. Na época do degelo, servem de alimento para os animais, especialmente a rena. Nas regiões mais ao sul do Círculo Polar Ártico, ocorre o clima frio, que apresenta invernos rigorosos. As águas de alguns rios, principalmente daqueles que desaguam no Oceano Glacial Ártico, chegam a congelar, com baixas temperaturas. Nessas áreas desenvolve-se a taiga, ou floresta de coníferas, também conhecida como floresta boreal. Suas árvores apresentam folhas pontudas e cobertas por uma membrana muito fina e cerosa, que as ajuda a conservar a umidade e o calor durante a estação fria. Essa floresta é explorada para a produção de madeira, papel e celulose. Ao sul do continente, na região banhada pelo mar Mediterrâneo, ocorre o clima mediterrâneo, com médias térmicas superiores a 20 graus. Essa região abrange parte da França, da Itália, da Grécia, de Portugal e da Espanha. Sofre com a influência de ventos vindos do deserto do Saara, que tornam o clima mais quente e seco. O clima do Mediterrâneo favorece o cultivo de frutas e oliveiras. A vegetação mediterrânea é composta de uma densa moita de arbustos, chamada de maque, e moitas pequenas de carvalhos e alecrim, denominadas garrigues. A leste, na região entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, ocorre um clima semiárido, que apresenta verões com médias térmicas de 22 graus e invernos com médias em torno de 1 grau. O índice pluviométrico é baixo, mas as chuvas são bem distribuídas durante o ano. Nesse tipo climático surgem as estepes. E o que são estepes?
formação vegetal em que predominam plantas rasteiras. Nas estepes, encontramos um dos tipos de solo mais fértil do mundo, o Chernozem, onde se desenvolve a agricultura de cereais, com destaque para o trigo. E por que esse solo é tão fértil? Graças à neve que o recobre durante um período do ano, e assim conserva sua fertilidade. Nas cadeias montanhosas do continente europeu, predomina o clima frio de montanha, pois quanto maior a altitude, menores são as temperaturas. Aí você deve estar se perguntando, mas que tipo de vegetação eu encontro nesse tipo climático? Aí eu te respondo, varia entre estepes e taiga. Isso vai depender da altitude.